Já parou para reparar a quantidade de mistérios que existem no mundo? E que mesmo depois de serem estudados, ainda são um enigma? Pois é, e parece que quanto mais analisam essas coisas, mais perguntas aparecem. E por isso, hoje vamos falar sobre artefatos que a ciência não consegue explicar. Antes de começar, deixe o seu like e quem comentar a hashtag artefatos vai ganhar coraçãozinho. Prontinho, agora vamos pro vídeo. 7 esferas de Kruksdorp. Essas esferas ainda são dos maiores mistérios da história da humanidade. Elas foram encontradas na África do Sul por um grupo de trabalhadores de uma mina, e desde o primeiro dia que foram encontradas, muitas perguntas foram feitas. Essas esferas são pequenas rochas cujos tamanhos variam de 5 centímetros a 10 centímetros. São feitas de uma mistura de minerais, e algumas delas chamam a atenção por terem linhas retas paralelas perfeitas. Após uma série de análises científicas, ficou comprovado que as esferas não têm nada menos do que 2,8 bilhões de anos. Além de tudo, as esferas foram formadas por processos naturais, e até hoje, essas esferas geram polêmicas, por conta do grande número de teorias. 6. Nebra Skydesk. Este artefato tem aproximadamente 30 centímetros de diâmetro e pesa cerca de 2,2 quilos. Os símbolos do disco são geralmente interpretados como o Sol ou a Lua cheia, um crescente lunar e as estrelas, incluindo um grupo para ser Pleiades. O disco foi encontrado em um local perto do Nebra, na Alemanha, a cerca de 1600 a.C. O disco é diferente de qualquer estilo artístico conhecido, e muitos começaram a suspeitar que o artefato era uma farsa. Porém, depois foi comprovado que de fato era real. Junto do disco havia 2 espadas de bronze, 2 machados e vários pedaços de pulseira em espiral. E existem algumas teorias sobre, como por exemplo, ser um instrumento astronômico ou ter um significado religioso. 5. A Bíblia do Diabo. Este é o maior manuscrito antigo, chamado de Codex Gigas, mais conhecido como a Bíblia do Diabo, devido a uma ilustração de uma página inteira do diabo e as lendas que giram em torno do livro. É necessário 2 pessoas para levantar o livro, porque ele pesa cerca de 75 quilos, por ser feito de mais de 160 peles de animais. Ele foi feito em 2013 e atualmente se encontra na Biblioteca Nacional em Estocolmo, na Suécia. Diz a lenda que o Codex Gigas foi escrito por um monge que fez um acordo com o diabo depois de ter sido condenado à morte. Com a ajuda dele, o monge escreveu o livro numa noite inteira. Além disso, o retrato teria sido pintado pelo próprio diabo, porém, não se sabe ao certo quem o fez, e nem as razões das páginas terem sido removidas. 4. Dodecaedro Romano. Em vários pontos do continente europeu foram encontrados exemplares desse objeto, formado por 7 faces pentagonais planas, com buracos circulares no centro e pequenos botões nos ângulos. A versão mais comum é feita de bronze, embora também existam algumas feitas de pedra. Foram encontradas em países como Espanha, Itália, Hungria, França e Alemanha. Acredita-se que tenham sido fabricadas entre o século II e III d.C., durante o Império Romano. Apesar de terem sido encontradas em vários lugares, não se sabe a função desse objeto. Mas comenta aí para o que você acha que ele serve. 3. Garrafas de bruxa, Europa e Estados Unidos. Em 2014, os arqueólogos que escavavam em Narragansett fizeram uma descoberta bizarra, uma garrafa de bruxa de 15 centímetros. Esse tipo de garrafa costumava ser feita de vidro e foi bastante comum entre os anos de 1600 a 1700. Cerca de 200 objetos foram encontrados e muitas vezes continham uma combinação de alfinetes, agulhas, pregos, unhas, cabelos e até mesmo urina. Acredita-se que elas protegiam o proprietário contra as magias malignas e a influência de bruxas, ou seja, era uma espécie de simpatia. 2. Objeto do Mar Báltico. Este objeto misterioso foi visto no fundo do Mar Báltico por uma equipe de caçadores de tesouros na Suécia no ano passado. Não seria um disco voador? Foi o que alguns chegaram a afirmar após a divulgação das imagens em 2011, segundo o jornal New York Daily News.
não é uma nave alienígena porque não é feita de metal, disse Peter Lemberg, líder da equipe de exploração. Segundo ele, o suposto objeto parece ser algum tipo de formação geológica natural. A foto gerou bastante repercussão e a equipe conseguiu dinheiro para realizar um mergulho para investigar o objeto. Os mergulhadores passaram 12 dias explorando o objeto, porém, ainda não se sabe o que é de fato. 1. Pedra Mistério. A pedra misteriosa do lago Winnipesaukee é um suposto artefato fora do lugar. A pedra está atualmente em exibição no Museu de História do New Hampshire. Em 1872, um grupo de trabalhadores que escavavam uma cerca perto do lago Winnipesaukee encontrou este objeto estranho. Era uma pedra meio confusa, com forma de ovo preto e uma série de riscos estranhos, incluindo um rosto e uma tenda típica de indígenas americanos. Havia também uma espiga de milho, uma espiral e outros símbolos misteriosos. Quando foi apresentado aos especialistas, surgiram algumas perguntas. Quem fez a pedra e por quê? E quão antiga é e, acima de tudo, como foi esculpida? Mas até o momento não obtiveram nenhuma resposta definitiva. Além desses, existem vários outros mistérios que rondam o mundo, mas com toda a curiosidade que o ser humano tem, um dia podemos desvendar estes enigmas, não é mesmo? E este foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, compartilhem esse vídeo e até mais! Beijo!